Olá, pessoal! Hoje o nosso assunto é elevês, relevês e sussus. Nós vamos começar lá pelo nosso querido e amado elevê, um trabalho extremamente importante, porque principalmente para, lógico que para homens também, mas para mulheres, porque nós vamos trabalhar depois nas pontas e nós precisamos fortalecer esse tornozelo. Então não há nenhuma aula de balé clássico que a gente não vai trabalhar elevês. Ai, Thalita, mas você acabou de dizer que é mais importante para mulheres o elevê do que para homens. Não, eu estou querendo dizer que o elevê é importante para todo mundo dentro do balé clássico, mas a gente tem que ter um olhar mais atento para as meninas, porque elas vão precisar mais dessa força de tornozelo. Os meninos vão precisar também? Vão, mas eles vão correr um risco se existir, se não tiver tanta força? Também vão, mas não ao grau de que uma sapatilha de ponta, certo? Não é uma questão tipo de comparar no mesmo nível, é mais importante, menos importante, você está querendo dizer, mas é uma questão de se dar uma notação, a mesma coisa que a gente falasse para homens em questão de salto, os pliés, às vezes eles realizarem um plié com mais intensidade vai facilitar mais para os saltos, porque eles vão precisar de mais amplitude. Então tem algumas coisas que, mesmo que a gente vá trabalhar correto para todos, certo? Tem algumas coisas que a gente tem que focar um pouco mais, certo? Mas não quero que vocês me entendam mal, parecendo que eu estou querendo dizer que não deve ser trabalhado no gênero contrário. Então vamos lá. Nós vamos começar pelo elevê, pode ser de frente para a barra. Nós vamos pensar no elevê, na distribuição correta desse elevê. Vamos fazer em primeira posição mesmo, pode subir lá no elevê. Nós temos que pensar que os calcanhares devem se manter alinhados ainda para dentro, tá? Ou seja, quando meu aluno não tem muita força ainda do andeor, acontece o seguinte, desce lá, sobe o elevê só relaxando os calcanhares para trás. Ele vai subindo, ele vai virando isso aqui, ó. Vai virando isso aqui. Daí quando ele desce do elevê, desce assim, tá? Então a gente precisa que ele aprenda a controlar a sua força do andeor, principalmente no elevê. Então, subir os calcanhares, lá ainda voltados para dentro, e quando a gente descer, esses pés ainda devem estar unidos, fazendo essa força aqui para dentro. Não vou voltar na questão de colo de pé, porque já foi falado. Vamos para o próximo ponto. Subiu no elevê. Uma coisa a ser vista, se meu aluno não está caindo para fora, pisa mais lá no minguinho, lá caindo, lá perdendo a força. Isso aqui acontece muito, porque a gente tem menos força nessa parte interna para sustentar do que aqui, tá? Então a gente precisa puxar esse alinhamento para onde o pé fique retinho lá, e não que ele caia lá para trás assim, ó, tá? Tirando o peso do calcanhar. Então arruma lá e desce alinhando novamente, tá? Nos elevês eu tenho que tomar esses cuidados, também de não afrouxar o meu joelho, né, na subida e na descida, então, ou seja, afrouxar, como ela subiu ali, sobe afrouxando o joelho, relaxar o joelho para subir mais o calcanhar, que às vezes o aluno quer subir mais o calcanhar, e aí ele afrouxa o joelho, ela está exagerando, mas às vezes o aluno pode estar realizando de forma sutil isso, e é importante a gente estar observando sempre isso. Ou também pode estar acontecendo, o aluno está com o joelho tão estendido que vai acontecer, a gente vai cair naquela questão do joelho hiperestendido, que ele vai estar tão estendido que ele vai estar pressionando demais no retorno e os pés vão chegar quase a afastar, tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados quanto a isso. Então, de primeiro momento, pensar, não deixar esse pé cair para fora, não deixar o joelho afrouxar, certo? E os calcanhares sempre descerem unidos. Vamos para o próximo ponto, quando eu faço relevê. O que é um relevê? É uma junção do plié com o meu elevê. Muitas vezes a gente fala relevê para tudo, relevê para considerar o elevê também, mas existe uma diferença, certo? Então vamos realizar um pequeno plié e agora eu vou impulsionar para subir para o elevê. Subiu. Aí. Isso. É uma execução, joga todo o peso, distribui bem, abre bem os dedos no chão, abre mais, expande mais os dedos no chão, para que seu pé consiga subir o máximo. Sempre forçando o seu aluno até um colo alto, sobe lá, isso, sempre forçando ele ao máximo e pedindo para ele estender o joelho, tá? Joelho bem estendido, pé bem alto, dedos todos no chão,
Aí sim, colocou. Então, a diferença do meu élevé para o meu relevé é o impulsionar de um plié. Um cuidado que tem que tomar, faz o plié lá, segura lá. Agora você vai fazer um élevé quase tirando o calcanhar do chão, tipo quase como se fosse impulsiona tão forte que quase perdeu o ponto de saída, sabe? Pode ir. Dá um tranco, que isso é péssimo para o joelho, mas faz só uma vez. Dá um tranco, tá. Mas isso aqui para acabar com o joelho é sensacional, tá? Não deixa seu aluno, se você vê ele dando esse tranco para subir, impeça ele na hora, para a aula e impede seu aluno de fazer isso. Porque ele vai lesionar, vai ter um problema de cartilagem ali na patela, certo? Outra questão que a gente tem que falar do relevé é a questão também do afrouxar a subida. Então eu faço um plié, pelo fato de eu já estar no plié, o aluno acaba começando a sair o calcanhar para o élevé antes e faz isso aqui, ó, tá? Eu não quero que meu aluno faça isso, eu quero que ele respeite as fases do meu relevé. Eu afundo, estendo com força, subindo. Então eu tenho que passar pela extensão. De novo, plié, estendeu e subiu, certo? Isso em um movimento único. O que não pode acontecer que daí seria um plié, élevé, em vez de um relevé, mostra que seria um plié, élevé. Fez plié, esticou, subiu. Tá vendo que ela dividiu o movimento? Então, se ela dividiu o movimento, já não é mais um relevé. É um plié e um élevé. Relevé é que ela não vai parar o movimento, ela vai seguir contínuo. Mais uma vez, plié e esticou. Pronto. Neste momento, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sussu. O sussu é uma quinta posição no élevé, mais apertadinha, aonde vai parecer que os nossos pés são um só. Então, primeiramente eu vou mostrar o élevé na quinta posição. Sobe o élevé na quinta posição. Quero aproveitar e lembrar que os calcanhares têm que estar forçados sempre para fora, tá? Então, se você observar, ainda eu vejo lá um pé e vejo o outro, certo? Agora, puxa o sussu lá, pode subir. Preparou, puxa um pouquinho mais à frente, isso, não passa. Ela não pode passar do lado de cá, como também não pode passar lá. Quando eu olhar os pés dela, eu só vou ver calcanhar, calcanhar. E vou ver os meus dedos aqui, ó, sempre alinhadinhos. Você sempre, vou ver como se fosse uma perna só, um pé só com dois calcanhares, um para cada lado, certo? Pode descer de volta lá para a quinta. Essa é a diferença do élevé da quinta para o sussu. Então, esse movimento a gente vai utilizar muito nas aulas, certo? Então, é importante que você entenda a forma do sussu, ok? E que você consiga ver visualmente esse formato no pé dos seus alunos. Seus alunos vão atingir já na primeira aula isso? Logo que você ensinar o sussu? Não, eles vão demorar um tempo para atingir esse pé bem unido de uma forma virtuosa. Mas é importante que você esteja sempre falando. Há uns erros muito comuns no sussu também. Pode subir lá no sussu, puxou, o apoio de um pé para o outro. Vamos apoiar, pode apoiar lá o pé da frente, quase pisando lá no... Não, pode apoiar isso, como se estivesse quase pisando no pé lá, apoiar um pé no outro, sabe? Então o aluno acaba apoiando o pé para conseguir, tipo, quase pisando, sentando esse pé aqui no pé de trás. Isso acontece bastante, a gente tem que cuidar. Outro erro, pode descer para descansar um pouquinho. Outro erro é passar o sussu, vai fazer um sussu e acaba passando um pouco mais, pode exagerar lá um pouquinho. Ó, aqui tá bem exagerado. Aqui, ó, não é sutil pra gente, né? Não é sutil, mas às vezes alguns professores permitem o aluno fazer isso, acabam não vendo, e a gente tem que considerar isso como um erro, não é nem grave, gravíssimo, tá? Não pode deixar o aluno fazer isso. E outro também é não puxar o sussu, subir a quinta e fazer um sussu mais ou menos, vamos dizer assim. Puxa mais ou menos. Os pés não se alinharam e não está colaborando. Não vou entrar aqui, pode descer. Não vou entrar aqui, como eu falei, não vou ficar repetindo erros.
Eu teria aqui também que ver colo de pé, se está caindo o colo de pé, se também está o alinhamento lá quando eu subi no elevê, que nem eu mostrei no elevê de primeira, se ela está pisando em todos os dedos. Isso vale para a primeira, para a segunda, para a quarta, para a quinta. Então vale para todas as posições, eu tenho que analisar isso, inclusive no sussu, se ela não está jogando peso para mais de um dedo do que outro. Então é importante que você dê continuidade, inclusive todas essas aulas que a gente está fazendo, que você vai pegando, ticando o seu aluno. Quase um checklist mesmo. Tá com postura? Tá com quadril? Tá com braço? Tá com escápula? Tá com... Então percebe como professor, o balé clássico é muito complexo. A gente tem que ter um olhar muito clínico para ver tudo isso, às vezes num exercício de 40 segundos. Ainda olhar lá se o colo do pé está caindo, se o joelho está estendido, se não está passando a extensão. E aqui eu posso fazer uma lista de 30, 40 erros só nesse exercício que a gente pode observar e que a gente tem que fazer um checklist, né? Então, quando a gente fala que o professor de balé clássico é meio super-herói dentro da sala de aula, porque pensando isso, para um exercício em um aluno, imagina quando você tem uma turma de 10, 15, pensar em correção, tá? Então, nós vamos agora demonstrar um exercício de élevé com uma finalização no sussu, que vocês podem também estar utilizando aí. Vocês vão, esse exercício não é agora para primeiro começar um clésum, mas pense nele na decomposição que vocês já aprenderam lá nas técnicas de aplicação e correção, que vocês podem decompor esse exercício para aplicar durante o ano, que vocês podem finalizar esse exercício no clésum ao final do seu clésum. Então vamos lá fazer um exercício de élevé, relevé e sussu. Dá o braço e desceu. Controla lá os calcanhares e plié. E esticou e desceu, abriu segunda, transferiu. Élevé. E élevé. E plié, relevé. E desceu, passou para a quarta. E plié. Élevé. Afundou e subiu e apoia e fechou. E élevé. Élevé. E afunda. E subiu o sussu. E mostrou, alinhou bem, segura os calcanhares. E desceu plena lá na quinta posição. Isso aí. Isso que é bom ter aluno bom. E aconteceu uma coisa legal aqui na aula, já para vocês verem, que é uma coisa que quando a gente tem muita coisa para pensar e para corrigir, acontece. Era um élevé e eu falei sem querer plié. Lógico que a Helena já sabia que ela ia fazer o élevé, então ela teve esse controle ali para não seguir a minha voz. Mas, gente, professor, acontece isso mesmo em sala de aula, até legal vocês verem, porque acontece até comigo, às vezes é tanta coisa pra gente tem que estar ligado na contagem, a gente tem que estar falando o exercício, a gente tem que estar olhando os erros dos nossos alunos e às vezes a gente dá uma confundida. Então, por isso que é bom que você passe essa segurança para os alunos que aquele exercício é aquilo, que daí eles vão seguir a contagem e vão entender que às vezes você só falou errado, já vai corrigir aquilo, certo? Que senão, se o aluno não tiver segurança no que vai fazer, ele acaba parando, olhando para você e falar, professora, já falou errado. Mas é importante que eles entendam também essa tua função de ter que gerenciar várias essas coisas, né? Afinal, a gente é um pouquinho narrador também, né? Porque a gente tem que falar um monte de coisa ao mesmo tempo e corrigir e tá pensando em tudo isso ao mesmo tempo. Então, nessa aula, gente... vimos aí nossos élevés, relevés, sussus, encerramos por aqui e continuamos numa próxima. Até mais!